Bem, meus amados, estamos começando mais um Maranata em Foco aqui dentro do nosso canal TV Eu Sou Fiel. Hoje nós vamos estar conversando aqui com Júlio César, ele que é palestrante financeiro formado em Economia e Línguas pela Universidade de Bergen, na Noruega, tem MBA em Gestão Executiva em Vendas, pelo ISA Business, entre outras qualificações profissionais aí que ele tem. A gente vai estar falando hoje de um tema muito importante e muito pertinente para o momento a qual nós estamos passando. Nós estamos passando por um momento de uma crise na questão da saúde, uma pandemia, que é o Covid-19, e, consequentemente, com relação a toda essa questão que vem afligindo fortemente a saúde do nosso país e também do mundo todo, a gente vem sofrendo uma grande crise econômica mundial. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no nosso Maranata em Foco. Lembrando, meus amados e queridos telespectadores, que você pode deixar aí o seu tema e a sua sugestão, na verdade, de tema para que nós possamos estar abordando aqui no Maranata em Foco. E não esqueça aí também de deixar o seu like e compartilhar essa entrevista, que eu tenho certeza que vai ser muito produtiva. Meu querido, tudo bom? Prazer, André. Muito obrigado pelo convite de antemão. É um prazer imenso estar aqui na Rádio Maranata junto com vocês. Meu querido Júlio César, nós estamos passando aí uma que eu posso chamar, e que já foi chamado por vários economistas, da maior crise econômica mundial e também a maior crise na questão da saúde na história da humanidade. Nós temos aí mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio quase no mundo todo de pessoas infectadas. Nós temos quase 1 milhão de pessoas que já tiveram a sua vida ceifadas por conta dessa pandemia do coronavírus. E, consecutivamente, uma coisa que eu sempre falo muito, saúde e economia andam muito atrelados, Então, se você tem uma crise na área da saúde, consecutivamente você terá uma crise na área econômica. Nós iniciamos este ano de 2020 com a perspectiva de um crescimento do PIB na casa de 2,4%, alguns economistas falavam, mais otimistas falavam em 2,5%, 2,6%, e hoje nós já estamos falando já de uma recessão na casa de 5%. Como é que você tem visto aí essa questão econômica dentro dessa crise? Esse é um aspecto muito importante e interessante, André, porque muitas pessoas às vezes tentam dissociar uma coisa da outra, a economia da saúde, mas elas andam completamente em paralelo. É de fundamental importância que a gente primeiro entenda essa ideia e esse conceito. Porque muitas vezes o que a gente pensa? Se eu for sair de casa agora nesse momento, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ter minha renda garantida para que eu não passe fome. Muitas pessoas até chegaram a falar isso. Bom, passar fome ninguém vai, Essa é a ideia que a gente tem que ter e estar muito tranquilo com relação a isso. A gente espera, que ninguém passe pois fome. Até porque o próprio governo, provavelmente vamos falar um pouco sobre isso também, tomou algumas medidas que vão ajudar essas pessoas para que elas consigam um recurso e consigam se manter em casa, que esse é o principal ponto e aspecto importante que a gente tem que tomar. Então, outras pessoas já pensam o seguinte: se eu for para a rua, eu posso ser infectado, e o problema é pior. Então, primeira medida que as pessoas têm que tomar, André, é de fato se manter em casa para que a gente diminua essa curva, a curva do colapso da saúde, porque se a gente toma a medida de sair para a rua, a trabalho, buscar os seus meios de subsistência, que é importante e fundamental, mas se a gente se precipitar e sair antes do tempo, vai acontecer um colapso da saúde. E aí, depois, se a gente tomar a decisão de voltar para casa porque foi uma decisão precipitada, aí a situação ainda é pior, porque a gente vai ter um agravamento da situação da saúde, com colapso da saúde. Inclusive, Pernambuco está com 99% praticamente dos seus leitos aí, todos ocupados. Então, se a gente vem a tomar essa decisão de voltar novamente, aí a gente vai ter um colapso da saúde e o colapso econômico. Então, o que é que a gente precisa ficar muito atento? Primeiro, precaver da saúde, que é o maior bem, é o bem mais precioso que a gente tem nesse momento, para que depois a gente recupere a economia. Muitas medidas já estão sendo tomadas para sanar esse problema.
principal medida agora é a gente equalizar a questão da saúde para que a gente diminua essa curva que está crescendo, infelizmente, porque muitas pessoas não estão se resguardando, não estão ficando em casa. A gente está com a taxa em Pernambuco de aproximadamente 50% de pessoas que não estão cumprindo com o isolamento social, né? O que é recomendado pela OMS é na faixa de 70% do isolamento social. Exatamente. Então, se a gente quebra com esse pacto, a gente vai ter um agravamento, porque a gente vai ter um colapso ainda maior, mais mortes e um agravamento da crise econômica, porque a gente vai diminuir o achatamento, vai ter um prolongamento maior da crise econômica e também do desemprego, que aí a crise passa a ser ainda maior. É que, na verdade, nós já estamos sentindo isso, né? Eu estava vendo alguns dados essa semana agora, né? E nós já tivemos quase em torno de 600 mil empresas, MEIs, pequenas e médias grandes empresas, que fecharam já suas atividades econômicas por conta dessa paralisação. Muitas delas dependiam da questão da rotatividade ali do dia a dia, e elas tiveram que, infelizmente, fechar, e aí, consecutivamente fechando, vem a questão do desemprego. É uma crise avassaladora. Agora, é óbvio que a gente não pode sobrepor a questão econômica à saúde, né? Você bem falou, a sua fala foi muito pertinente, muito sábia, muito bem colocada, né? Eu tenho conversado com alguns empresários, com alguns economistas, né, com relação a toda essa crise que a gente vem passando, e a gente pode ter um problema maior se nós fizermos um relaxamento social, digamos, neste exato momento, na qual o número, a curva de pessoas infectadas ainda continua crescendo, Exato. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Exato. Se nós fizermos um relaxamento, nós teremos um problema que já é, de fato, um problema econômico, que a população brasileira já está passando. Nós teremos um problema ainda maior, porque aí a crise vai ser uma crise duplicada, não é isso? Um detalhe muito importante que você falou, que tem a ver muito com o microempresário, né? Poucas empresas, praticamente nenhuma, consegue segurar um processo de cash flow, que é o quê? Uma empresa passar mais de um mês com caixa zero. É praticamente impossível, às vezes independe do tamanho da empresa. Pequena, média e grande, quando ela fecha um mês com zero de faturamento, é muito difícil você segurar essa condição. Então, essa é uma epidemia completamente diferente de todas as crises que a gente viveu anteriormente. Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com a crise de 2008, por exemplo, que era uma crise do sistema financeiro, era uma crise muito mais fácil de sanar porque era um problema de banco. Os bancos disponibilizaram capital para as pessoas que, por sua vez, não pagaram, que foi a crise da hipoteca nos Estados Unidos. Então, o banco acabou não tendo esse recurso de volta. O FID norte-americano, o Banco Central, por exemplo, que seria o Banco Central no Brasil, chega lá, injeta dinheiro, resolvido o problema. Os bancos têm novamente capitalização e conseguem respiro para sobreviver. Nessa crise não é diferente. A crise é na ponta. É o empresário que está sofrendo, é o consumidor, é o empreendedor, microempreendedor, é o gerador de emprego, né? Então, é uma crise muito grande, nunca visto, como eu falei, na história da humanidade. A gente teve algumas epidemias e pandemias, mas essa ganhou uma escala muito grande, né? Uma proporção muito grande. E o primeiro passo para a gente sanar, como eu falei, é tomar as medidas que a OMS está falando, da Organização Mundial de Saúde, para que a gente contenha essa curva e passe com mais tranquilidade por esse processo todo. Vamos falar um pouquinho agora, Júlio, sobre a questão de algumas medidas que o governo federal vem tomando, algumas iniciativas que o governo federal vem tomando para poder justamente ajudar, né, as empresas, porque são as empresas que geram empregos, e também ajudar a população dos trabalhadores informais e também aquela população que está perdendo o emprego e tudo mais. Algumas medidas, algumas MPs aí que o governo vem fazendo. Qual a eficácia, de fato, dessas medidas provisórias? Nós tivemos o auxílio emergencial de R$600 para os trabalhadores informais, os microempreendedores individuais, pessoas cadastradas no CadÚnico e algumas outras categorias, que deve atingir aproximadamente em torno de uns 35 a 40 milhões de pessoas no país. Acredito eu que essa é uma medida de salutar importância, porque vai ajudar, né, principalmente aquela pessoa que vendia, por exemplo, um coco na praia, que vendia uma água com uma bala no sinal. Então vai estar ajudando essas pessoas e vai estar ajudando a pessoa que paralisou as suas atividades completamente, está com o seu caixa zerado.
Algumas outras medidas de auxílio para as empresas, né, com relação à ajuda no pagamento da folha salarial, alguns aportes. Que eficácia você está vendo nisso? Importantíssima pergunta, André, e esse é um aspecto muito relevante para a economia nos próximos meses, principalmente no próximo mês agora de maio e de junho. O que acontece? A Caixa, junto com o SEBRAE, né, um dos órgãos governamentais que tomaram a iniciativa de fazer alguns repasses financeiros para o microempreendedor. Então, falando de números um pouco, tá, André? A gente tem um total aí de R$ 12.500 que o MEI, que o microempreendedor individual vai ter disponível para fazer o saque, que é um auxílio emergencial para o microempresário. 12.200, com a carência de quê? De 9 meses para fazer o pagamento, com 24 meses para o prazo de pagamento, com a taxa de 1,59%. Isso ajuda o MEI, que é o microempreendedor individual. Tem um percentual também de R$ 75 mil que o ME, microempreendedor, que já é uma outra faixa de faixa salarial que ele se enquadra, que pode ter esse benefício, esse recurso de R$ 75 mil, com uma carência de 12 meses, com o prazo de pagamento de 30 meses, que ele tem disponível, com a taxa de 1,39%. E a microempresa, que é uma empresa um pouco maior do que o ME também, que vai ter um percentual aí um pouco maior de R$ 125 mil, que ele vai poder se capitalizar, com uma carência de 24 meses e prazo de pagamento 36 meses, com a taxa de 1,39. São números importantes porque esse valor, ele tendo posse, tomando o valor desse ajuda no capital de giro. Ajuda, é exatamente isso que eles estão precisando. Nos próximos 2, 3 meses, eles podem captar esse recurso para poder se manter, né? Essa é uma ideia que já foi editado no MP ou ainda está em discussão ainda? Já está vigente. Tanto para a Caixa em conjunto em parceria com o SEBRAE já liberou, já tem disponível para as pessoas poderem captar esse recurso. Provavelmente vocês podem entrar no site aí, eu não tenho muitos detalhes, mas esse recurso e essa faixa de valores já está disponível. Você pode entrar no site e se inteirar um pouco mais. Isso vai ajudar no cash flow, né, que é o fluxo de caixa dessas empresas para os próximos 2 meses. Que é de fundamental importância. Por quê? Porque são eles que empregam as pessoas. Esse valor seria um valor mensal? Ele pode ter esse valor já, provavelmente, no próximo mês. Agora já tem disponível para ele fazer análise de crédito. Ele vai na Caixa, nos bancos, e vê a disponibilidade para que ele tenha esse capital. Se ele for um MEI, 12.500. Se ele for um ME, 75 mil. E se for um pequena empresa de pequeno porte, R$ 125 mil. Então, que dá um respiro, né? Porque eles também, além de serem empresários, eles também empregam pessoas. Para que a gente consiga também se manter, para que a empresa se mantenha e essas pessoas consigam também se manter com um recurso mínimo também para manter o negócio deles. Uma coisa que a gente tem visto muito, Júlio, é a questão da burocracia. Né? Isso é uma coisa que a gente já fala há muitos anos aqui no Brasil, que a gente vive dentro de um país altamente burocrático. Muito burocrático, né? Eu tenho visto muitas pessoas reclamarem com relação à questão da burocracia para conseguir, por exemplo, não só esse auxílio, mas eu tenho visto muitas empresas também, a MP 939, se não me falha a memória, o número da MP, que é aquela que o governo vai subsidiar até 80% da folha salarial das empresas. Perfeito. E eu tenho visto muitos empresários reclamar da burocracia que tem sido para conseguir tudo isso. Como é que você vê essa questão aí? Isso aí já é uma coisa de praxe no nosso país. A gente tem essa dificuldade, é algo que já existe há muito tempo no nosso Brasil, que é a questão da burocracia. O que a pessoa tem que acreditar, André, é que ele precisa desse capital e ele pode ter esse recurso, buscando meios para que ele consiga, independente do cenário que sendo adverso ou não, de burocracia ou de dificuldade, mas que ele busque esses meios, essas alternativas, para que ele se capitalize e faça com que a economia volte a girar. O ciclo virtuoso que a gente costuma dizer, né, que é o empresário pega o capital, ele consegue reinvestir no seu negócio, ou pelo menos pagar suas contas, como energia, os funcionários, e esse percentual também aí dos funcionários também, né, de 80%. Mas eu acredito sim que esse capital vai chegar no empresário e o governo vai sim ajudar. A gente espera, né, a gente tem que acreditar no governo, apesar de saber das dificuldades. Esse é o momento que a gente tem que andar de mãos dadas, né? Eu costumo dizer que não existe mais esquerda nem direita agora, meu pessoal. Ou é para cima
cima é para baixo. Agora, a gente tem que estar junto para subir. Infelizmente, né, não compete ao tema que nós estamos tratando, mas a gente não pode deixar de tratar, até porque isso interfere na questão econômica. Lá em Brasília está tendo, infelizmente, essa sua visão de não existe direita, não existe esquerda, hoje todos nós somos Brasil. Realmente, de fato, é uma coisa que precisaria estar incultada na cabeça, principalmente de todos os políticos, né, o presidente da República, os governadores, os prefeitos, os deputados e todos os senadores também, todos que estão envolvidos diretamente, que podem dar a sua parcela de contribuição no combate a esse coronavírus. Mas, infelizmente, não é o que a gente tem visto na prática. Né? A gente tem visto na prática o presidente, às vezes, atacando o presidente da Câmara, o presidente da Câmara, às vezes, atacando o presidente da República. E aí essa presidente atacando os governadores e prefeitos. Atacando os governadores e prefeitos. Então essa briga atrapalha muito a questão dos trâmites de algumas MPs que precisam de uma celeridade, principalmente na questão econômica. Então a gente tem visto alguns entraves, esses entraves aí atrapalharem alguns avanços, algumas questões e, por consequência, quem paga é o povo brasileiro. Mas eu queria entrar aqui... Desculpa só de interrompendo, André, é um ponto muito importante que você falou, porque a gente precisa de muita celeridade nesse momento. A gente não pode perder tempo. Esse é um momento que a gente realmente tem que correr com essas tomadas de decisões e não ficar essa briga, né, esse jogo de toma lá da cá, porque é o seguinte, a gente está numa situação de que a gente está com um paciente na UTI, com a ambulância indo para o hospital, num cenário completamente adverso, e aí de uma hora para outra a gente muda o motorista da ambulância, que no caso é o ministro, e essas tomadas de decisão é que de fato não pode acontecer. A gente tem que estar coeso, unidos em uma única solução, né? Que é combater o vírus com as medidas cabíveis que a gente pode fazer, tanto na área de saúde quanto na área de economia. Júlio, nós tivemos, como eu falei no início, nós tínhamos uma previsibilidade de 2,4% a 2,6% de crescimento do PIB esse ano, e se não tivesse acontecido o coronavírus, essa pandemia, acredito que esse número poderia chegar, se não a 2,6%, mas eu acho que em 2,1% ali, acho que nós conseguiríamos fechar esse ano de 2020. Nós já estamos falando hoje, né, o FMI já fala do Brasil uma recessão na faixa de 5,5% neste ano de 2020. Ou seja, nós teremos uma retração econômica. A minha pergunta é, quanto tempo, dentro do seu conhecimento econômico, quanto tempo nós levaremos para poder ter um equilíbrio financeiro novamente? Quantos anos, ou meses, ou anos nós levaremos para ter esse equilíbrio financeiro? E se lá na frente, essa conta que vai hoje, eu vi o ministro Paulo Guedes falando de um rombo fiscal de mais de 500 bilhões neste ano de 2020. Essa conta, a população vai pagar ou você tem visto aí a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, tentando viabilizar alguma forma dessa fatura, né, que alguém vai ter que pagar essa fatura um dia, não vir para a população? Como você bem falou, André, essa conta uma hora vai chegar e a gente vai ter que pagar. Projeta-se uma recuperação econômica com relação a essa queda de 5% do ano de 2020 de 2 anos. Então, para a gente recuperar os números da economia e ter uma retomada do crescimento, a projeção é de mais ou menos 2 anos para que a gente consiga equalizar essa conta. Contas públicas, elas estão aí num déficit gigante. A gente trabalha aí com 80% do PIB, que é um número muito alto das contas públicas que são pagas. Então, a gente já vive no limite. É muito complicada a situação que o Brasil se encontra, porque já não vinha tendo superávit. Isso faz com que o cenário fique um tanto quanto mais adverso. Mas projeta-se aí praticamente relativamente em torno de mais ou menos 2 anos para que a gente retome a economia. Ponto muito importante, André, é que déficit de 5% só foi visto em 2 grandes crises, que foi a principal delas, que foi a crise de 29. Olha o quanto que a gente tem que voltar no tempo para comparar uma crise gigantesca de um tamanho dessa. Então, não só o Brasil, como boa parte dos países da América Latina, vão fechar com essa faixa aí de queda de 5% a 6% do PIB. E essa conta, o governo vai acabar passando para os contribuintes, provavelmente com aumento de impostos, e algumas outras medidas que podem ser tomadas, né? Investimento em infraestrutura, investimento também em educação, para que gire novamente a ciranda e o ciclo econômico financeiro retome e volte aos eixos.
Mas respondendo a tua pergunta, 2 anos aproximadamente para a gente ter aí provavelmente um crescimento de 1%, 2% ao ano. Na verdade, eu costumo dizer, estava até comentando, uma crise que ninguém esperava, né? Eu tenho andado, conversado muito com empresários, muitas pessoas, né, tiveram um ano de 2019 muito bom, né? Como foi o caso da rádio, nós tivemos um ano de 2019 muito bom, fizemos alguns investimentos, né? Eu conheço vários empresários que fizeram também investimentos no segundo semestre do ano passado, contando com e a previsibilidade econômica era uma previsibilidade de crescimento, então fizeram muitos investimentos, né? Então os empresários estão muito preocupados, mas a gente espera que, em primeiro lugar, né, haja uma estagnação dessa linha de crescimento do coronavírus para que a gente possa ver depois aí uma estabilização também econômica, se Deus quiser, uma melhora econômica, se Deus quiser, antes desses 2 anos aí, em nome de Jesus. Amém. Mas eu queria que você, Júlio, agora neste momento, nós já estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista, mas queria que você deixasse um recado agora para as pessoas que estão nos assistindo. O telespectador que está nos assistindo, que porventura está enquadrado na questão do recebimento dos R$600 ou está, graças a Deus, ainda empregado, né, está tendo o seu recurso. O momento agora é momento de poupar. Qual o recado que você dá para essas pessoas? Costumo dizer, André, que para cada situação a gente tem que tomar algumas decisões, né? Para cada problema a gente tem que buscar soluções. Se a gente voltar, como eu falei um pouco no tempo, crise de 29, o que aconteceu naquele momento? Existiam muitas pessoas que quebraram, que não tinham mais recursos nem capital para fazer a compra básica de alimentos, por exemplo. E aí o cara teve uma grande sacada, qual que foi? Existiam muitas lojas pequenas, como frigoríficos, lojas, mercearias que vendiam comidas dos mais variados tipos, e o cara pensou o seguinte: bom, para eu fazer a compra, para eu poder vender produtos mais baratos, que era o que as pessoas precisavam, preço, para eu comprar mais, para eu vender mais barato, eu preciso comprar mais barato. Como é que eu vendo mais barato? Como é que eu compro mais barato, melhor dizendo? Comprando em grande escala. E aí a pessoa as pessoas naquela época, pensaram de que forma? Bom, vou juntar todos esses tipos de mercados que existem em várias esquinas aqui, como frigorífico, mercadinhos, junto tudo em um só, consigo comprar em grande escala, em grande volume, barateio o preço e faço com que o consumidor tenha acesso aos alimentos mais baratos. Daí surgem os supermercados. De lá para cá, a história, a gente sabe que cada esquina a gente tem um. Então, André, em cada grande crise vão surgir oportunidades. Cabe às pessoas ficarem atentas a momentos como esse. Porque quando a gente está num momento que não existe uma crise, que não existe um problema econômico, é mais difícil você se diferenciar dos demais. Está todo mundo meio que numa zona de conforto, né? Para você se diferenciar é mais difícil. Crise não. Aquele que tem um estalo, que tem a ideia, sai na frente e consegue buscar alternativas. 2008, a gente volta um pouco também no tempo, algo mais próximo, Airbnb e Uber. Quem imaginaria que empresas tão disruptivas poderiam surgir num momento tão adverso que foi 2008? Mas por que surgiu naquele momento? Naquele momento a gente tinha uma das maiores crises econômicas norte-americanas e também na Europa. Tinha países como Itália, Espanha e Grécia. Se a gente voltar um pouco no tempo, lembra, né? A Grécia quase entrou na moratória, na bancarrota. E a Espanha também. A gente tinha um grupo, André, de aproximadamente de cada 100 jovens espanhóis de 18 a 26 anos, 85 não tinham emprego. Então, o número de desempregados era muito alto. O que é que os espanhóis pensaram naquela época? Eles estavam desempregados, mas eles tinham um quarto no apartamento deles e tinham um carro. E eles pensaram, por que não alugar um quarto meu e não levar pessoas no meu carro? Daí surge o Uber e o Airbnb. Então, crises surgem também como oportunidades. Você que é empresário, que está aí no momento de dificuldade, pense, esse é um momento disruptivo, que você pode criar ideias dentro do teu cenário, pensa diferente, pensa fora da caixa, que a gente vai conseguir mudar esse cenário com a união de cada um, né? As pessoas estando unidas nesse momento, pensando disruptivo dentro do teu negócio, que aí sim a gente consegue prosperar e a economia vai voltar a crescer. Em nome de Jesus, né, André? É verdade, se Deus quiser, e a população,
né, economizar. Né? Sem dúvida. É momento de economizar. Esse é um ponto muito importante também, né? A questão da economia, é saber melhor gerir seus recursos. Se você tem já uma reserva de emergência, ótimo, porque você vai ter um respiro aí para pelo menos 4, 5 meses, poder ficar em casa e comprar seus mantimentos, que são básicos e triviais. Para quem não tem, não teve uma educação financeira, não teve uma reserva de emergência, é buscar esse recurso que a gente falou aqui no começo aí da entrevista, né? É verdade. Então, querido Júlio César, muito obrigado pela sua participação. Igual, né? Eu já lanço um convite aqui para uma próxima entrevista para nós falarmos sobre a questão da educação financeira. Perfeito. Né? Hoje a gente tem visto, e essa crise, principalmente agora que essa crise do coronavírus tem mostrado muito que o povo brasileiro nós precisamos de uma reeducação financeira. Sem dúvida nenhuma. Né? Porque às vezes as pessoas elas não pensam em poupar, né? Então elas não pensam em guardar uma reserva. Tem gente que ganha 1.000, gasta 2.000, tem isso. gente que ganha 500, gasta 700, né? Tem gente que ganha 1.000, gasta ali 1.000 certinho, a conta isso. certinho. Então, o povo, nós precisamos de uma reeducação financeira, até, né, que se nós tivéssemos uma educação financeira equilibrada, se todos nós tivéssemos, eu acho que tinha muito menos gente sofrendo, porque Sem teria dúvida. aí poupado, né? Os economistas dizem que o interessante é você poupar entre 15% a 20% da sua rentabilidade Perfeito. mensal, Exatamente. para que você possa aí, porventura, surgir um problema. Eu não digo nem essa crise, né? Porque essa crise é uma crise que a gente jamais queria que acontecesse. Mas uma perca de emprego, por exemplo, uma situação anormal, atípica, aí você tem ali sempre aquela reserva. Então, fica aí esse convite para um próximo bate-papo aqui. Vai ser muito bom, vai ser bem interessante. Obrigado pela sua participação. Obrigado também, André. Um grande abraço, pessoal. Queridos, chegamos ao final de mais um Maranata em Foco, né? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Não deixe aí de você deixar o seu like aqui no nosso canal do YouTube e também deixar o seu comentário, sua sugestão de tema para os nossos próximos entrevistados. Que Deus abençoe a todos vocês, um abraço muito carinhoso e fiquem na paz.